Certamente não é exagero dizer que a vida teria sido muito mais assustadora se os dinossauros tivessem permanecido por aqui. Mas e se eu dissesse que a Terra costumava ser povoada por criaturas ainda maiores, mais malvadas e mais ferozes, de serpentes superdimensionadas a monstros do fundo do mar, e bichos bizarros direto de seus pesadelos? Aqui estão alguns animais que eram ainda mais assustadores que os dinossauros. Dunkleosteus. Algumas das criaturas mais aterrorizantes que já viveram eram habitantes da água, e Dunkleosteus certamente não é exceção. Este peixe brutal viveu durante o período Devoniano tardio, que foi cerca de 370 a 360 milhões de anos atrás, e é frequentemente referido como a Idade dos Peixes. Para sua informação, isso foi muito antes de os dinossauros caminharem sobre a Terra, durante um período conhecido como Era Mesozoica, entre cerca de 245 e 66 milhões de anos atrás, que os cientistas dividiram em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Com 8 a 10 metros de comprimento, Dunkleosteus era aerodinâmico e semelhante a um tubarão com uma cabeça blindada, e um rosto que só uma mãe poderia amar. Com base em sua aparência feroz, você pode se surpreender ao saber que Dunkleosteus realmente não tinha dentes adequados, mas não se deixe enganar, em vez disso, tinha 2 longas lâminas ósseas que podiam quebrar e esmagar quase qualquer coisa. E eu quero dizer qualquer coisa porque Dunkleosteus definitivamente não era um comedor exigente. Comeu peixes, tubarões e até sua própria espécie. Suas temíveis presas cresciam continuamente e se esfregavam umas nas outras enquanto faziam, agindo como tesouras de autoafiação, para lhe dar uma ideia de quão poderosas eram suas mandíbulas. Os cientistas especularam que eles poderiam gerar até 3.629 kg de força de mordida por metro quadrado. Para se ter uma ideia, uma mordida de leão gera aproximadamente 295 kg. A falha fatal de Dunkleosteus era que ele era tão ganancioso, que muitas vezes sofria de indigestão. Fósseis desta besta pré-histórica foram frequentemente encontrados, ao lado de restos de peixes regurgitados e semidigeridos. Mas você pode ficar tranquilo pois o Dunkleosteus já está extinto há muito tempo. Agora aperte o cinto para mais uma besta causadora de arrepios, Helicoprion. Se você pensou que entrar na água com Dunkleosteus era uma coisa aterrorizante, espere até ouvir sobre o Helicoprion. Este horrível peixe de 6,1 a 7,6 metros de comprimento, de 270 milhões de anos de idade, é a estrela de um dos misteriosos fósseis mais intrigantes que já confundiu os paleontólogos. Tudo começou com a descoberta de fósseis estranhos e petrificados de dentes alongados, que pareciam rolos de frutas fossilizadas. O geólogo russo Alexander Petrovich Karpinski deu o nome Helicoprion em 1899, depois de determinar que os estranhos fósseis eram na verdade parte de um peixe parecido com um tubarão. Seu melhor palpite era que o incomum aparelho de alimentação estava preso ao nariz dessa criatura morta há muito tempo, como uma língua de sogra de festa permanentemente enrolada. Mas os restos continuaram a intrigar os paleontólogos por mais de um século. Anos foram passados especulando sobre o verdadeiro arranjo da espiral dentada, produziram uma série de visões bizarras de tubarões com espirais de dentes penduradas em seus focinhos, pendendo de suas mandíbulas inferiores, barbatanas dorsais, barbatanas caudais e até mesmo cravadas no fundo de suas gargantas. Não foi até 2013 que um estudo liderado por Leif Tapanila, da Idaho State University, propôs corretamente que a fileira de dentes enrolados preenchia totalmente a mandíbula inferior em uma formação semelhante a uma serra, à medida que os peixes envelheciam. Novos dentes continuamente eram formados na parte de trás da mandíbula inferior, enquanto praticamente não havia dentes superiores. Então, como o Helicoprion capturava e consumia sua presa? De forma assustadora, os paleontólogos sugerem que, quando a mandíbula se fechava, a espiral de dentes girava os dentes para trás em um movimento semelhante a uma serra, e como se tudo isso já não fosse assustador o suficiente, o maior espécime de Helicoprion já encontrado tinha uma mandíbula de 60 centímetros de largura. Ainda bem que esse aterrorizante assassino zumbi foi extinto há cerca de 225 milhões de anos. O próximo é o terror Bardes. O simples fato de que os cientistas apelidaram os primeiros pássaros de pássaros do terror deve dizer tudo o que você precisa saber sobre essas criaturas assustadoras, mas vou seguir em frente e dar-lhe o resumo completo de qualquer maneira. Depois que um meteoro eliminou os temíveis dinossauros como o T-Rex e o Velociraptor, o pássaro do terror surgiu para se tornar o maior predador terrestre da América do Sul, um título que eles defenderam pelos próximos 60 milhões de anos. Essas feras emplumadas pré-históricas cresciam até 3 metros de altura, e tinham pés semelhantes aos do T-Rex, e um bico em forma de gancho que poderia cortar a medula espinhal de um cavalo com um único golpe fatal. Seu reinado de terror começou antes que o que hoje conhecemos como América Central existisse, quando era sul-americano.
Ainda era uma ilha enquanto os gatos e lobos com dentes de sabre assumiram o cargo de predadores de topo em outros lugares. A maioria dos mamíferos na América do Sul eram herbívoros felizes. E isso forneceu aos pássaros do terror um banquete de animais mastigadores de plantas, para se deliciar sem qualquer competição. Essas criaturas que se moviam velozmente eram equipadas com um bico parecido com uma picareta, que eles usavam para golpear para baixo e quebrar fatalmente os crânios de animais menores, mas isso não é tudo. Suas cabeças ossudas poderiam agir como um amaciador de carne gigante, e eles provavelmente usariam seus enormes pés com garras para chutar suas presas, durante seu reinado de 60 milhões de anos. 17 espécies diferentes da família das aves do terror surgiram e desapareceram, até que finalmente desapareceram por completo há cerca de 2,5 milhões de anos. Isso faz você apreciar um pouco mais os pombos de rua, não é? Platybelodon. Como você pega um elefante normal e o torna totalmente aterrorizante? Você substitui sua tromba por um garfo enorme e carnudo, é assim que essa criatura fantástica pode parecer. Mas volte no tempo entre 8 e 20 milhões de anos atrás, e você verá por si mesmo que o Platybelodon já foi tão real quanto parece. Esse ancestral do elefante moderno tinha uma estranha mandíbula saliente, que na verdade consistia em um par de presas alargadas, que aliás, são apenas incisivos modificados. Mas qual era o propósito dessa ferramenta bizarra? Afinal, os animais não desperdiçam energia desenvolvendo características inúteis. Quando o Platybelodon foi descrito pela primeira vez na década de 1920, pensava-se que seus incisivos inferiores eram usados para escavar e dragar vegetação macia em ambientes aquáticos ou pantanosos. Mas em 1992, o paleontólogo David Lambert propôs que eles também fossem usados como armas, semelhantes a foices que poderiam cortar a vegetação densa e remover obstáculos. Platybelodon vagou pelo Mioceno, Ásia, África e América do Norte, alimentando-se de plantas terrestres, agarrando galhos com sua tromba e cortando-os com suas foices especializadas. Por que esses dentes em forma de garfo não fossilizam tão facilmente quanto ossos? Na verdade, temos muita sorte de saber muito sobre essas criaturas bizarras, pois felizmente eles nos fizeram um grande favor, morrendo às vezes em massa ou em rios, que são locais privilegiados para a fácil fossilização. Embora eles não representassem uma grande ameaça para os humanos se ainda existissem hoje, é seguro dizer que esses animais ainda têm uma das presas mais bizarras da história. Andreosaurus. É difícil imaginar algo com o nome Andrew de alguma forma mais aterrorizante do que um dinossauro, mas esta criatura feroz diz o contrário. Embora nenhum esqueleto completo de Andreosaurus tenha sido encontrado, parte de um crânio de uma dessas feras foi descoberto na Mongólia em 1923, e media quase 1 metro de comprimento. O líder da expedição, Roy Chapman Andrews, decidiu que o animal devia ser um carnívoro por causa de seus dentes enormes, e o nomeou Andreosaurus mongoliensis em homenagem a si mesmo. Claro, até hoje, este é o único espécime já encontrado pertencente a esta espécie terrível, que percorria a Ásia cerca de 45 a 36 milhões de anos atrás durante a Era Eoceno. Os paleontólogos construíram uma impressão do resto do corpo do animal, usando o conhecimento de seu crânio e sua relação com outra criatura pré-histórica, semelhante a um urso chamada Mesonyx. O resultado é uma visão de 5 metros de comprimento e 2 metros de altura de puro pesadelo. Este animal fortemente construído, parecido com um lobo, andava sobre 4 pernas curtas e tinha um corpo longo e cauda com pés contendo grandes garras. Ele tinha um focinho aterrorizante com grandes dentes esmagadores de ossos, que poderiam pesar entre 800 e mais de 1000 quilos. Portanto, caso você precise de mais motivos para tremer de medo, esse tamanho monumental faz do Andreosaurus o maior mamífero carnívoro terrestre que já existiu. Estranhamente, essas bestas foram realmente consideradas mais intimamente relacionadas a hipopótamos e baleias, ambos pertencentes a uma ordem maior de mamíferos chamados Artiodactylus. Como Andreosaurus só é conhecido por um crânio e alguns outros ossos, se era um predador ativo ou apenas um necrófago de grandes dimensões, ainda está em debate, mas eu certamente não gostaria de arriscar encontrar um desses. Titanoboa. Se você tem medo de cobras, agora pode ser a hora de fazer um lanche rápido, pois há 60 milhões de anos, durante o Paleoceno, nas águas pantanosas do que hoje é a Colômbia, espreitava a maior cobra que já existiu, a Titanoboa. Com 15,2 metros de comprimento e pesando colossais 1.134 quilos, esta serpente superdimensionada era 10 vezes mais pesada que a anaconda verde, que hoje governa esses mesmos territórios. Infelizmente, Titanoboa nunca enfrentou o T-Rex, ela existiu apenas alguns milhões de anos após a queda dos dinossauros. Titanoboa reinou sobre a imensa selva pantanosa onde tudo era mais quente,
úmido e maior do que é hoje. De acordo com esse tema geral de grandeza, Titanoboa era tão grande que praticamente desafiava as leis da física. Veja, toda criatura viva evoluiu sob as restrições da gravidade. A única razão pela qual criaturas ridiculamente massivas como a baleia azul de 30,5 metros podem existir é porque a gravidade não afeta tanto os gigantes no mar. Os cientistas especulam que é isso que a Titanoboa deve ter explorado para atingir seu enorme tamanho, pois a criatura era tão grande que provavelmente não era capaz de se locomover muito bem em terra, e deve ter passado grande parte de seu tempo na água, se comportando mais como uma anaconda aquática, apesar de se parecer com uma jiboia comum. Imagine dar um mergulho no rio, e avistar apenas a pele de uma dessas enormes feras na margem próxima. Se você está se perguntando o que Titanoboa comia, a resposta é simples: qualquer coisa em que ela colocasse os olhos. A cobra gigante era um predador de emboscada e contava com sua incrível força para espremer a vida de sua presa. Titanoboa ficava à espreita e caçava principalmente grandes répteis, devorando tartarugas gigantes e até mesmo crocodilos. Por quê? E quando Titanoboa foi extinta? Permanece um mistério, mas imagine o estrago que elas causariam em nós, meros humanos insignificantes. Jaekelopterus. 3 palavras: escorpião marinho gigante. Aposto que você nunca pensou que ouviria essas palavras juntas em uma frase sobre um animal da vida real. Você ficará satisfeito em saber que o agora extinto grupo de Eurypterides, também conhecido como escorpiões do mar, que pertencia à ordem dos artrópodes, eram principalmente pequenas criaturas do tamanho de uma mão humana. Isto é, exceto pelo Jaekelopterus causador de pesadelo, que viveu há cerca de 460 milhões de anos durante o período siluriano. Este escorpião do mar pontiagudo cresceu até 2,4 metros de comprimento, tornando-o facilmente o maior artrópode já conhecido. Para você ter noção de como ele era terrível, imagine aqueles Facilgers da franquia Alien, em proporções enormes com a capacidade de nadar adicionada em seu corpo, segmentado em forma de remo semelhante ao do bizarro caranguejo ferradura, porém, muito mais gigante. Jaekelopterus movia-se rapidamente debaixo d'água, graças às suas patas traseiras, o que lhe permitia nadar rapidamente atrás de sua presa. Além de seus múltiplos membros especializados, este monstro marinho também estava equipado com enormes garras carregadas de espinhos, que usava para pegar peixes quando eles passavam. Uma garra fossilizada, descoberta em 2007, chegou a medir 45 centímetros de diâmetro. Não há como negar que, se esse escorpião marinho gigante existisse hoje, poderia ter usado essas garras para agarrá-lo em um abraço mortal e esmagar seu crânio como uma uva. O reinado dos Eurypterides, incluindo o terrível Jaekelopterus, acabou repentinamente devido à extinção do Permiano cerca de 299 a 252 milhões de anos atrás, que eliminou mais de 96% de toda a vida marinha na Terra. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.